Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O ano começa com pauta cheia no Congresso e muita disputa política. Além de propostas legislativas, a Câmara terá de decidir sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff e medidas para superar a crise econômica. O deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, conversa conosco sobre o cenário político para 2016. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Deputado, qual a expectativa para o ano legislativo que começa? Em primeiro lugar, muito obrigado, Daniela, por esse espaço tão importante para divulgar nossa atividade parlamentar e dizer que realmente a expectativa, mesmo que não seja a melhor expectativa, é de muita disputa política. E o que se espera, que a sociedade brasileira espera do parlamento, é exatamente o oposto. A possibilidade de uma articulação entre governo, oposição, toda a representação da Câmara e do Senado Federal, no sentido de pactuarmos alguns pontos que sejam essenciais, que possam possibilitar a superação dessa crise institucional. A crise institucional, tu referiste, é verdade, trata do impeachment, ou seja, de uma ruptura que também tramita perante o Supremo Tribunal Eleitoral, que questiona o mandato da presidente e do vice-presidente da República, mas também uma crise institucional na Câmara Federal, uma crise institucional no Senado Federal, já que há um questionamento muito grande com relação à legitimidade das investiduras do presidente da Câmara e do presidente do Senado, que estão sendo investigados e que têm grandes possibilidades, conforme os fatos públicos, de serem denunciados. Claro que, ao par disso, tramita na Comissão de Ética da Casa um procedimento que vem se arrastando, com troca de relator, com a defesa que é legítima e que deve ser exercida, mas há uma grande expectativa com relação à sociedade de que essas questões sejam deliberadas, né? E essas questões, tanto as investiduras na Câmara e no Senado, como a questão da ruptura da presidência da República, elas devem ser deliberadas com a brevidade possível. É claro que, a par disso, temos uma pauta que passa muito por medidas provisórias, né? Eu, como um deputado novato, tive a minha primeira experiência no ano passado, no ano legislativo passado. A gente constata claramente que a prevalência na regulação passa por essas medidas, que são medidas de império, que gostaríamos é que a regulação tivesse uma dinâmica que alcançasse todas as proposições tão importantes para a sociedade, já que o parlamento normalmente está atrasado com relação à realidade, mas não é isso que acontece, né? Agora mesmo, nós temos medidas provisórias que, se não forem apreciadas, perdem a sua validade e podem ter grandes repercussões. Além disso, tem um conjunto de temas que envolvem a representação corporativa do país, vários segmentos da sociedade que têm pretensões, que têm projetos em tramitação na casa e que têm grande repercussão fiscal e econômica. E como também uma das grandes questões é o ajuste fiscal independe de ser governo ou de ser oposição, todos nós sabemos que estamos vivendo um momento econômico de grandes desafios, não é só a conjuntura nacional, mas a conjuntura global, a conjuntura internacional está a exigir um grande ajustamento, uma política macroeconômica adequada a essa nova realidade. Todos nós sabemos que isso também é fundamental. E isso, claro, contrapõe nós mesmos, que somos um partido que defende os direitos dos trabalhadores, um partido que tem uma visão de valorização do trabalho. Nós mesmos sabemos que a responsabilidade é muito maior, né? Claro que nós achamos que devemos preservar essas conquistas do trabalho, devemos preservar as conquistas do empreendimento, mas também não podemos ser intolerantes ao bom debate no sentido de encontrarmos alternativas. São difíceis. A gente sabe que normalmente nessa hora as soluções passam muito menos pela redução de custos, que também é desejável, e pela possibilidade de
novos encargos, impostos e custos para a sociedade que precisam ser muito bem negociados, precisam ser muito bem demonstrados para que haja um acolhimento mínimo, já que também, pela lógica, todos nós, a maioria absoluta dos cidadãos, acha que já tem encargos em demasia e que eles não devem ser aumentados. Mas, o momento, a dinâmica, está a exigir essa superação. Eu acredito que é um momento de superação. O senhor está falando de encargos, não tem como a gente fugir do tema CPMF. O senhor acha que a recriação da CPMF é possível ser votada esse ano? Eu acredito que ela deverá ser votada esse ano, sim, porque é aquilo que pode ter maior representatividade e nós todos sabemos que é muito difícil a aprovação. Mas, evidentemente, dentro da questão da disputa, da própria disputa política, a disputa política não é só entre governo e oposição, ela também se processa dentro do espaço federativo. É uma disputa entre o governo federal, esteja quem esteja governando, os governos estaduais, seja quem for o governador, e os municípios. E nesse sentido a gente sabe que hoje é um anseio muito grande nos estados federados e nos municípios no sentido de ter alternativas para ampliar as suas receitas e para um equilíbrio mínimo também das finanças que nós sabemos que estão totalmente desequilibradas. Claro, pela injustiça do Pacto Federativo, mas porque a receita principal, que é o Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados, ela não tem sido suficiente para atender o conjunto de responsabilidades que têm os estados e os municípios. Então, na medida em que a proposta que parece que vai ser apresentada em definitivo, ela vai contemplar não só aquele fundamento da Previdência e da Saúde, mas também vai contemplar uma distribuição desses recursos para os municípios e para os estados, eu acredito que isso possibilite ter um bom debate. Não quer dizer que vai ser aprovado, mas deve possibilitar um bom debate, já que é inegável que os prefeitos, os governadores têm uma relação, têm um vínculo com os parlamentares e todos os parlamentares têm os seus vínculos com as suas bases eleitorais, com seus estados e por isso deverão pelo menos respeitar o bom debate. Deputado, o seu partido, o PDT, já definiu seu posicionamento em relação à CPMF? Senhor? Não, nós não definimos, mas evidentemente o PDT, embora nós estejamos colocando de forma clara, de forma expressa, que nós queremos oferecer uma alternativa para o Brasil, nosso partido vai ter um candidato à presidência da República, é do conhecimento geral que o nosso partido participa do governo, né? Nós temos um Ministério Estratégico, que é o Ministério das Comunicações, onde lá está o ministro André Figueiredo, até bem pouco líder da nossa bancada, eu depois substituí o André Figueiredo como líder da bancada do PDT, e por isso nós vamos estar tomando a nossa posição dentro desse contexto. É claro que nós queremos e temos uma responsabilidade, um compromisso com o povo brasileiro, mas nós temos uma responsabilidade maior com o Brasil. E nesse sentido nós achamos que a par das divergências, a par da intolerância, eu acho que o grande momento seria a capacidade do Parlamento, do Congresso Nacional, de construir um pacto com relação a temas mínimos que sejam essenciais, que sejam fundamentais. Todos nós sabemos que tem 3 ou 4 temas que são temas de reforma, que são fundamentais para o futuro do Brasil, seja qual for o governo. Primeiro, todos nós sabemos, é a questão da Previdência Social. Segundo, há pouco nós falamos, nós precisamos fazer mais uma vez, complementar o debate sobre a reforma política. Esse debate é um debate fundamental. Eu acho que todo esse sistema que está aí, ele tem sido insuficiente para atender essa grande fragmentação dos partidos, o presidencialismo de coalizão. Eles precisam ser revisados para que a gente possa partir para uma nova etapa. Então, acho que isso é fundamental. E, claro, todos nós estamos também muito preocupados com a indexação da economia, acho que é um outro ponto também importante, nós temos que verificar, né? Claro que esse tema da indexação é um tema que tem uma grande complexidade, exige um rigor técnico, exige uma visão de todo o arcabouço fiscal do país para a gente chegar a um caminho, mas acho que é muito importante que a gente promova esse debate nesse momento. E, claro, um conjunto de instrumentos que possa garantir
dentro desse rigor fiscal, o emprego, que é fonte fundamental, e alguns investimentos sociais que, claro, os investimentos sociais muitas vezes distorcem os investimentos em geral do governo, mas há aqueles mínimos essenciais para que aqueles que mais precisam da política pública tenham o seu atendimento e o seu acolhimento. Deputado, obrigada pela presença no Palavra Aberta. Espero que o senhor retorne para nos falar dos avanços dessas propostas. Espero que a gente tenha um bom ano legislativo e o parlamento dê a sua contribuição que o Brasil tanto precisa. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Conversei hoje com o deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência. Até mais.